Nós estamos falando sobre o kardecismo, irmãos, ou espiritismo, como a maioria conhece, né? Vimos que se trata de uma religião razoavelmente nova e ao mesmo tempo antiga. O kardecismo é novo, porém a prática espírita é milenar, né? Os povos antigos e até mesmo condenado nas escrituras desde o período dos patriarcas. E aí nós caminhamos, vimos que o espiritismo kardecista é uma das religiões que deu certo no Brasil. Tanto é que o Brasil é o maior país espírita do mundo, né? Apesar de não ter uma grande expressão no número de adeptos, mas muitas pessoas são simpatizantes, né? E até mesmo dentro dos evangélicos, certamente, mesmo que você veio de um berço evangélico, se você veio de um contexto muitas vezes romanista, certamente você já teve alguma coisa relacionada ao espiritismo, né? Alguma simpatia que te passaram, né? Olha, isso aqui é uma maravilha, né? Remédio para asma, que veio lá do médium, não sei das quantas. Vive e mexe, a gente ouvindo uns negócios assim, não é assim? Então o espiritismo está no dia a dia das pessoas e às vezes nós tratamos disso e às vezes somos até influenciados por práticas espíritas sem perceber. Por isso que nós estamos, inclusive, estudando sobre isso. Começou lá com o Hipólito Leon, que depois se autodenominou Allan Kardec, e a partir dos escritos de Allan Kardec, sempre sob influência de espíritos, você tem a sistematização da doutrina espírita. Nós começamos a tratar disso, né? Vimos que aqui no Brasil isso acabou ganhando uma certa repercussão, até mesmo pela inclinação natural do sincretismo, da miscigenação, primeiro, né, racial, associada ao sincretismo religioso, né? E no começo, quando o espiritismo chegou ainda no século XIX, a influência da francesa, né? Como o espiritismo vem da França, Allan Kardec era francês, no século XIX a ideia da mesma forma que hoje nós somos influenciados pelos norte-americanos, vamos assim dizer, né? Questão de costume, de roupa, de música, tarará, tarará. Naquela época, tudo que vinha da França era chique. E era, se você quisesse estar entre o grupo de destaque, você tinha que ter alguma coisa relacionada à França, né? Era muito comum as famílias ricas enviarem os seus filhos para estudar na onde? Estudar na França, né? Então, toda a influência francesa acabava chegando aqui, e tanto boas quanto nem tão boas assim, né? Porque nem o francês tem tantos adeptos entre os franceses de espiritismo quanto aqui no Brasil. Mas vamos lá. Nós começamos a tratar aí das crenças espíritas, né? Já trabalhamos sobre a comunicação com os espíritos e vimos que isso tem uma característica de proibição das Sagradas Escrituras, justamente porque dentro das Sagradas Escrituras a ideia dos espíritos que nós temos aí não são atribuídos a pessoas que morreram, mas sim a demônios, né? A espíritos principados e potestades, né, deste mundo tenebroso, e que se transforma em ministro de luz, em ministro de justiça, inclusive para enganar quem for, aqueles que eles puderem. Então, por isso que a Bíblia proíbe, não procure se comunicar e muito menos buscar entendimento, a necromancia, consulta aos mortos, né? A ideia do prognosticador, tudo isso é condenado pelas Escrituras Sagradas. Mais um ponto que reforça de que o Espiritismo não foi revelado pelo nosso próprio Deus, né? Eles falam que o Espiritismo seria a terceira revelação. Nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento e agora o Espiritismo. Isso é impossível, porque o Espiritismo ele confronta todas as verdades que tanto o Novo Testamento diz, quanto também o Antigo Testamento. Falamos sobre a crença da reencarnação, que também é algo que a Bíblia descarta, né? A Bíblia fala de ressurreição,
apesar, eu recebi um vídeo, né? Essa semana não, acho que semana retrasada, de um padre médium. Olha que coisa maravilhosa. O catolicismo, ele, por conta desse sincretismo religioso, né? Ele acaba você tendo tudo dentro dele. Provavelmente você já viu também um padre ubandista que tem lá, que ele toca tabaco dentro da missa. Não sei se você já viu alguma coisa dela, mas até isso já tem. E aí apareceu esse vídeo aí, uma pessoa me mandou o vídeo, falou assim: pastor, e agora? E agora, pastor? O padre aqui está falando que o espiritismo não tem problema nenhum. E que na verdade a Bíblia que foi mudada, a Bíblia falava de reencarnação. E que a Bíblia que foi mudada. E agora? E agora nada. Qual que é o princípio básico da igreja reformada? Aonde que está a base da nossa fé? No que um padre médium fala? Ou no que a Escritura fala? Pode vir o Papa médium aparecer. Para nós a autoridade está na onde? Nas Escrituras. Se a Escritura diz que não é para procurar, que não é para fazer, que é proibido, meu amigo, o que você vai ouvir? Não, pastor, porque o padre falou que precisa, e olha, a pessoa vai voltar e vai pagar, hein? E agora? Quem que vai pagar? Eu falei, já está pago. Jesus já pagou na cruz. E quem vai voltar, sabe quem é que vai voltar? Jesus Cristo, em glória e em justiça. É Ele que vai voltar. Mas, veja, pessoa que se diz crente, mas que ainda tem dúvidas e que tem um pezinho lá, né? E que acredita nessas doutrinas. Então, cuidado, irmãos. Ou nós ficamos com as Sagradas Escrituras como única regra de fé e prática, o que ela diz para nós. A Bíblia falou, a água parou, vamos dizer assim, né? Como no ditado. A Bíblia diz, então acabou. Ah, mas apareceu um padre médico, falando, apareceu um bispo, não sei da quanta, apareceu alguém falando. A Bíblia, nossa fonte de fé, de regra, de prática, de confiança, é as Sagradas Escrituras. A partir do momento que a Bíblia deixar de ser a fonte de autoridade da nossa vida, irmãos, aí você vai estar inclinado a abraçar qualquer tipo de ensinamento. Ok? Então, essa é uma das 5 solas, né? A base do movimento reformado, somente a Bíblia. E isso nós temos que abraçar com todas as nossas forças, porque se nós perdemos a autoridade das Escrituras na nossa vida, aí a experiência vai falar mais alto, a tradição vai falar mais alto, e aí essas pessoas que vão aparecendo aí falando besteira aí vão acabar falando mais alto na nossa vida. Tudo bem? Então, seguimos aí também, depois tratamos inclusive dos textos bíblicos que eles usam, né, para enfatizar a encarnação. Inclusive uma das que eles usam é João Batista, mas se esquece do detalhe que Elias nunca morreu, né? Então João Batista não pode ser a encarnação de Elias, porque para ser a encarnação de Elias, Elias tinha que ter morrido, e a Bíblia diz que Elias não morreu. Então, só por aí você já vê que falta até um pouco de conhecimento bíblico, né? Vimos que os sofrimentos, a caridade se torna a base para a salvação, né? O próprio Allan Kardec afirma que fora da caridade não existe salvação. Isso vai na contramão do que a Bíblia diz. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. E vimos na semana passada sobre a possibilidade de mundos habitados com diferentes tipos de aperfeiçoamento de vida, porque eles apontam a ideia de esferas, 5 esferas, né? Então, mundos inferiores ao nosso, nós que estamos aqui nessa segunda esfera, e conforme você for melhorando, você vai mudando de esfera até a 5ª esfera, onde está Jesus Cristo, porque é o espírito mais evoluído. Então, dentro da visão espírita, há essa possibilidade de você ir galgando posições, e aí você vai sair. Você reclama, o que você reclama aqui da Terra? O que você não gosta daqui? Mosquito. Na esfera superior provavelmente não tem espírito que vai se reencarnar em mosquito. Olha que maravilha. O que mais que você não gosta daqui?
O frio deve ser melhor, porque esse frio aqui é para gerar sofrimento no araraquarense. O frio só foi inventado para isso. Onde já se viu a morada do sol fazer esse negócio aí? 4 graus. Não existe isso. E diz que vai fazer 2 agora nessa semana. Não, eu acho que tem que avisar esse pessoal que gosta de fazer passeata por qualquer coisa, que a culpa é do Bolsonaro e a gente tem que dar um jeito de acabar com esse frio. Né? Isso. Vamos lá, foi porque pôs fogo no Pantanal, que está chegando esse frio. Veja, antes de 1955 nós já tivemos essa temperatura. E lá, meu amigo, se bobear não tinha nem fósforo. Em 1955, meu avô acendia, sei lá eu que jeito que acendia lá o fogão a lenha dele. Então, né? Vamos lá. Mas, o que nós temos é esse mundo, criado por Deus. 6 dias e descansou no 7º. É isso que as Escrituras dizem. E a cada dia que a ciência avança um pouquinho, ela chega na conclusão que existe um ser que criou todas as coisas. Né? Se você correr atrás lá do chamado design inteligente, você vai ver, inclusive, que o Senhor deixou o seu nome em cada detalhe da criação, mostrando que Ele é o Senhor soberano, criador de todas as coisas, e o mundo que Ele criou é esse, e toda essa grandeza do universo está aí tão somente para demonstrar a glória do nosso Deus. O universo é do tamanho que é, porque nosso Deus é grande. Se fosse um deusinho miserável, era pequenininho. Agora, não, é um Deus grande, o universo é grande. Mas vamos lá, o tema de hoje. E aí, dentro dessa ideia sobre a pessoa de Deus, o Espiritismo afirma que, embora Deus seja grande, Ele é inatingível. Embora Ele exista, não tem como você ter comunhão com Ele. Porque Deus, você não é nada. Nesse sentido, tudo bem. Nós sabemos da depravação humana e que, diante da nossa pequenez, não podemos atingir a justiça de Deus. Mas a palavra de Deus revela que o Senhor veio até nós. Deus nos criou e Deus deseja manter comunhão conosco. Ele se revela a nós. E isso que faz toda a diferença. Vamos ver alguns textos aí. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vai dizer assim, esse texto a gente trabalha muito com ele, né? Porque ele é base para uma série de segurança nossa, mas ele diz: havendo Deus outrora feito o quê? Falado. Ó, Deus quis falar conosco. Então, havendo Deus outrora falado, e não foi uma ou outra vez não, quantas vezes? Muitas vezes. E não foi só de um jeito não, o que mais? De muitas maneiras. E aí ele vai tratar quais foram essas maneiras. Ou seja, ele nos falou muitas vezes através dos pais. Quem são os pais? Os patriarcas, né? Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés é a transição. Então Deus falou primeiro aos pais. De que maneira que Deus falou aos pais? Diretamente. Nós temos o texto, quando você pega o livro de Gênesis, que vai tratar do registro desse período revelacional, Deus fala diretamente ao homem, ou da voz lá de uma nuvenzinha, ou então assumindo temporariamente uma forma, que é o que nós chamamos em teologia, você já conhece, teofania. É Deus assumindo essa palavra é importante, temporariamente uma figura conhecida para se revelar ao homem. A sarça ardente, um arbusto lá pegando fogo, Deus fala com Moisés. Ou na figura humana,
Você tem lá os 3 anjos que vão conversar com Abraão. Lembra disso? Inclusive, eu sempre reforço isso, porque faz um churrasco. Crente se reúne sem comida, não dá certo. Não é a mesma coisa, né, Ana? Tem que ter, nem se for um amendoim. Mas toda manifestação que você vê de Deus se relacionando com os homens, em muitas delas você vê essa situação da fraternidade. Deus desejando conversar, tratando de questões particulares. Imagine a vida de Abraão e Sara, ou Abrão e Sarai, já com a idade avançada, sem filhos, e naquele contexto a questão de ter filhos era um peso muito maior, hoje já é, imagina naquela época. E aí vem Deus e fala assim: olha, eu vim aqui para falar que você vai ser pai de uma numerosa nação, e que inclusive sua mulher vai engravidar. Coisa da particularidade de Abraão e Sara. O que acontece com Sara? O que ela fala, nesse momento que ela ouve? Estava ali dentro da tenda, ali, só escutando os anjos ali, em Abraão. Diz o texto que ela ri. Abraão já está velhão. Como que vai ser esse negócio? O anjo sabe de tudo. Aí fala para sua mulher que ela está rindo lá, que daqui a 1 ano, tá? Veja, Deus não somente se relaciona, irmãos, Deus não somente quis falar aos homens, quis se revelar, como Ele trata de particularidades da vida dos seus. Durante o ministério terreno de Jesus, nós vamos ver agora depois em João, que Jesus é o Deus encarnado. Hoje nós vivemos uma época que o título Filho de Deus acabou sendo meio complicado, porque as pessoas colocam Jesus como algo inferior. Não, o Filho de Deus é um termo que não coloca Jesus em inferioridade ontológica. Jesus é o próprio Deus encarnado. É só uma questão na função da obra da redenção. Só isso. Mas Jesus é o Deus encarnado. E Ele, como sendo Deus, Ele se relaciona durante o seu ministério terreno. Em alguns momentos, mesmo sabendo de todas as coisas, Ele chega e fala: o que você quer? Lembra do Bartimeu? Cego, que reconhece Jesus como Messias, que usa uma expressão que aponta para um título messiânico, Filho de Davi. E aí Jesus chega para... Será que Jesus não sabia o que aquele homem queria? Óbvio que ele sabia. Ele falou: o que você quer que eu faça para você? Que eu volte a ver. Então tá bom. E aí a expressão: a tua fé salvou. Por quê? Porque há uma expressão, há uma profissão de fé de que aquele cego cria em Jesus como o Messias. E tantos outros momentos você vê essa situação. Então veja, o Deus que se humilhou, que veio em carne para se revelar, e não apenas para chegar e falar: eu sou Deus, se prostra aí e tal. Não, mas um Deus que veio para servir, que veio para pagar o meu e o seu pecado. É um Deus extremamente relacional, um Deus que deseja e ama o relacionamento, por isso que Ele traz a promessa da vida eterna, de estarmos eternamente na presença do Senhor, no relacionamento com o Senhor. E mesmo com a característica literária apocalíptica judaica, nós temos ali o ensinamento de que a presença de Deus se fará eternamente conosco. A sua luz nos aquecerá, por isso não teremos a necessidade do sol. Ele nos alimentará, ou seja, Deus sempre desejou ser alcançado. Inclusive em Isaías, eu não sei, pus aqui, acho que eu pus uma sequência em Isaías,
ele chama a sua atenção para buscar o Senhor enquanto se pode achar. A ideia que o texto nos apresenta é aquela figura de um pai. O Mil já fez isso com o Pedrão. Quando Pedro era pequenininho, e o pai, nós fizemos isso com as crianças. Você esconde da criança, mas você deixa o pezão de fora assim, para ele te achar. Porque é tão catatalzinho, tão pequenininho, que você se esconder, obviamente ele está te procurando até hoje. Mas, quando você brincava com a criança pequena, o que você faz? Você se esconde, mas ao mesmo tempo, de um jeito que fica fácil dela achar. Né? Você deixa o pé para fora, põe a mão, fica mexendo a mão. Essa é a ideia que o texto de Isaías diz. Olha, procure o Senhor enquanto se pode achar. E Deus está se acenando para que você o encontre. Porque se você fosse procurar por você mesmo, sabe o que ia acontecer? Você não encontraria. Então, todos esses textos apontam para o fato de que Deus quer se relacionar e Deus quer ser achado. Deus quer que você, nessa prática aí, busque a presença dele. Ok? Vamos continuar aqui em Hebreus. Então nos falou aos pais, depois da segunda maneira, nos falou pelos profetas, que aí muda o processo da revelação, agora é por sonhos e visões. E nos últimos dias, ou nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus, ou do seu ser. Então, aponta para o fato que Jesus, que é chamado de Filho, é o Deus encarnado, que é a expressão exata da sua glória, do seu ser, e veio nos revelar mais sobre Deus. Tudo bem? Então, quando o Espiritismo diz, olha, Deus existe, mas é inatingível. Eles, na verdade, não conhecem nada do processo revelacional, porque o processo revelacional aponta e reforça justamente o contrário. Deus existe e veio até nós. Quer se relacionar, quer manter comunhão, te chama de amigo, mesmo sabendo que você é servo, porque ele revela o que ele espera de você. Então, esse Deus inatingível, que a gente vê nas outras religiões, né? Não só no Espiritismo, mas basicamente nas outras religiões, algo que não tem como, que você tem que ficar ali apresentando oferendas, na tentativa de ter um piscar desse Deus. No cristianismo bíblico, vamos assim chamar, segundo o padrão que a Bíblia apresenta, Deus veio até nós. Deus desejou esse relacionamento. Mesmo ciente de que não teríamos condições de alcançá-lo, mas ele vem mostrando que ele então é acessível. Temos como acessar a Deus. Você vai para Hebreus ainda, vamos ver, eu não pus esse texto aqui, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Hebreus, aproveitando que também Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, 19 vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Sabe o que é essa palavra intrepidez aqui? É associada à ideia da coragem, é associada à ideia da ousadia. Imagine dentro da mitologia grega, por exemplo, você olhar para um Deus, o que podia acontecer contigo? Se Deus não fosse com a sua cara, puf. Entrar na presença de Zeus, vai ser fulminado. Ninguém poderia ter nem essa coragem, nem essa ousadia, nem essa intrepidez. Essa é a ideia. Agora, no caso do relacionamento de Deus para conosco, o autor aos Hebreus diz, olha, nós temos agora, com intrepidez, a permissão para entrar na presença de Deus. Não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Veja o que ele diz aí.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Através do quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que a gente pode fazer? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado por água pura. Então veja, eu posso me aproximar de Deus? Segundo Hebreus, posso, através da obra de Jesus Cristo, através desse novo e vivo caminho que ele abriu pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, pelo seu corpo. Então esse Deus, ele é inatingível? Não, esse Deus, ele é acessível, só que você tem que usar o acesso correto. Né? Aquela outra ideia aí do pensamento comum, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não, peraí, tem que explicar bem isso. Só existe um caminho que nos leva a Deus para a salvação. Esse que foi realizado por Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Agora, mas todos os caminhos levam a Deus? Em outro sentido, sim, para condenação, né? Porque todo mundo vai ter que se comparecer diante do Senhor para o dia final. Então, qualquer caminho que você escolher aí, no dia final vai te levar para Deus. Só que vai levar para receber a justa punição. Agora, o caminho de salvação, o caminho de acesso a Deus, só existe um. Timóteo, também não pus aí, mas 1 Timóteo 2,5 vai dizer que só existe um. Lembra desse texto? Esse texto aqui é importantíssimo, você tem que decorar o texto pelo menos, do que trata. Que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Abra lá o texto lá para você ver. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve pregar em tempos oportunos. Então veja, Deus é acessível? Sim, através do caminho correto, através de Jesus Cristo. Tudo bem até aqui, irmãos? Ainda em Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, verso 11 em diante, vai dizer assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais precioso tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna salvação, ou redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pois ele mesmo, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Veja, a obra de Jesus nos dá acesso ao Pai. Então essa ideia de que Deus é inatingível para aqueles que não têm em Jesus o seu único Senhor e Salvador. Deus é inatingível para aqueles que não estão em Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo, foi aberto esse novo e vivo caminho. É por isso que você ora, é por isso que você adora, é por isso que você se apresenta. Porque se não fosse a obra de Cristo, irmãos, primeiro que nós não poderíamos estar nem reunidos aqui. A gente teria que esperar a reconstrução do templo de Jerusalém. Segundo,
que você não ia poder passar por lá sem antes se tornar judeu. E se fosse lá, você não ia ter acesso ao Santo dos Santos, porque a cortina, o véu ainda estaria lá. Mas agora, em Cristo, nós temos a liberdade de adorar a Deus em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, Espírito é verdade. É isso que Jesus ensina para a mulher samaritana. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Samaria, é em qualquer lugar, porque Deus agora está em todo lugar. E é estes que Deus procura. Esse verso é interessante, né? Deus procura os seus adoradores. Não é qualquer um que chega, mas é Deus quem vem e nos traz. Essa ideia é fantástica. Então, Deus é acessível na visão bíblica e não inatingível, como dizem os espíritas. Tanto é que eles vivem como se Deus não existisse, né? Essa é a grande questão. Porque a grande, vou colocar aqui, sacada do espiritismo é tirar Deus da jogada mesmo. E aí colocar no homem todas as boas obras, as boas intenções, para que exista uma hierarquia no convívio social, mas sem a moralidade que Deus traz. Né? Se eu faço caridade, é o que importa. Como ele diz, né? Não existe salvação fora da caridade, não há como você se evoluir sem caridade. Então, se você é caridoso, pouco importa o que você faz depois. Você acha que, pela doutrina espírita, o João de Deus tem algum problema? Não, ele criou um problema para ele mesmo. O fato dele fazer o bem para as pessoas, talvez vai equilibrar isso. Mesmo que nesse fazer o bem para as mulherzinhas lá, ele passava a mão onde não devia. Mas isso equilibra, ele estava fazendo o bem. Não tem moralidade bíblica aqui. Não tem adultério, não tem fornicação, não tem prática pecaminosa. Não, João de Deus, você vai encontrar inclusive pessoa defendendo ele. Não, mas fez bem tanta gente, curou tanta gente. Nossa, fez tanto bem. Enquanto os outros vão julgá-lo, mas na perspectiva humana. Aí o Espiritismo vai falar assim, não julga não. Julga não que vai ser pior para você, porque aí você vai para o mesmo lugar que ele vai. O que aconteceu com o João de Deus? Ele vai ter uma regressão espiritual. Vai vir como um aleijado na próxima vida. Vai vir eunuco, para ele nunca mais pensar em coisa que não deve. É isso. Agora, na visão bíblica não é nada disso. A visão bíblica vai apontar para o fato de que existe um Deus justo e que aqueles que não estão em Cristo, não foram justificados em Cristo, vão ser condenados pelos seus pecados. Mesmo que João de Deus não tivesse nunca descoberto o escândalo, na perspectiva bíblica, se ele não está em Cristo, meu amigo, já era. Falar nisso, eu estou meio desatualizado. Ele está preso ainda ou já saiu? Não, tá aí. Então, olha só como são as coisas. E se esse cara se arrepender em Cristo Jesus, ele vai ser salvo. É o que as pessoas não entendem a respeito da graça. Porque nós julgamos uns aos outros segundo a comparação humana, não segundo a graça e a justiça de Deus. Você imagina isso? O cara agora, o evangelho, ele se arrepende, crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, muda de vida. Pode acontecer? Pode. Aconteceu com Manassés, o pior rei de Israel. Por que não pode acontecer com o João de Deus? E você chega lá, o João está lá. Você aqui, em Cristo Jesus, estou aqui. Seu safado, você veio mesmo, hein? Pode acontecer, irmão? Claro, isso é graça. Porque se Deus fosse julgar
segundo os nossos méritos, quem de nós iríamos? Ninguém. Claro. Sim. Sim, a justiça é aplicada em Cristo. Como a justiça para os meus pecados também foram aplicados em Cristo. Não, e em Jesus. Não foi, apesar da salvação ser pela graça, ela não foi de graça. Alguém pagou um alto preço. Quem? Jesus. Tá bom? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Colossenses 1. Verso 15. Falando de Jesus, né? Eu vou ler o 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, ou seja, no Filho do seu amor, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-se perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja que o apóstolo Paulo aqui vai tratar justamente de títulos, né, de Jesus, mas reforçando que ele é o próprio Deus. E reforçando que através da obra de Cristo, nossos pecados, nossas obras malignas foram quitadas, foram pagas em Cristo. Obviamente que isso não te conduz a viver, então Jesus já pagou, está pago, vou viver de qualquer forma. Não. Justamente porque Cristo morreu e pagou pelos seus pecados, ele vai dizer, que no verso 22, que agora então você vai se apresentar perante Deus, ou perante Ele, de modo santo, inculpável e irrepreensível. Você vai viver em santidade, mas ciente de que a dívida já foi paga. Então, a prática de santidade é uma consequência da redenção em Cristo Jesus. E não o contrário. Mesmo porque se você tentar ser santo daqui para frente, não pecar mais daqui para frente, você vai conseguir? Se você falar que vai conseguir, a Bíblia diz que você já é um mentiroso e por isso que você já é pecador. Essa é uma prova, por exemplo, de que nós não temos mais o livre-arbítrio. Porque se nós tivéssemos o livre-arbítrio, era simples, falar, o pastor, a partir de hoje, eu não vou pecar mais. Será que é possível? Vem, Ana Laura. Vamos ver, Ana Laura, Pedro, Alice. Será que é possível a gente falar assim, a partir de hoje, eu não vou mentir mais? Será que a gente consegue? Se a gente falar que consegue, a gente já está mentindo, porque daqui a pouco a gente já vai mentir de novo. Não entende isso? É porque acha que é a autojustificação. Essa pessoa ela se sente muito santa.
Aí veja, então é possível você falar, não vou pecar mais? Não, não é. Agora, eu tenho que lutar para que isso não aconteça? Tem que lutar. Agora, sozinho eu dou conta? Não. Por isso, que independente da sua idade, Ana Laura, Pedro, Alice, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Porque é nele que eu tenho a salvação. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu não vou conseguir alcançar o padrão que Deus quer de mim, se não for através de Jesus. Então essa é a ideia. A gente só vai ter salvação através de Cristo. E a gente só vai conseguir, inclusive, ser santo, porque Cristo nos ajuda. Lá em Levítico capítulo 7, se não me engano, né, que ele vai dizer, sede santos porque eu sou santo. Então tem lá uma ordem explícita para você ser santo. Só que no verso abaixo ele diz, eu sou o Senhor que vos santifico. Deus pede para você ser santo, exige de você, é uma ordem, só que ele sabe que se ele não te ajudar, já era. Então ele diz, eu sou Deus, por isso mantenha comunhão comigo, eu sou Deus que vos santifico. Tudo bem até aqui? Então Deus é inatingível, irmãos? Deus é acessível através de Cristo Jesus, através da sua obra. Vamos caminhar mais um pouco aqui. João 14, 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Jesus diz, né? Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Então Jesus ainda vai falar no verso 12, João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que me pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus faz questão de dizer aos seus discípulos que ele e o Pai são o quê? São um. Se você vê Cristo, você vê o Pai. Se você vê o Pai, você vê Cristo. Porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a plenitude, como Paulo vai dizer. Ele é a revelação da plenitude do ser divino. Então veja, Jesus é o Deus encarnado que veio até nós. Aqui em João, eu não pus os textos aí, mas vamos lá no capítulo 1. Que é um paralelo fantástico com Gênesis, né? Começa exatamente, é lógico que Gênesis começa com um hebraico, Reshit, né? Ou Bereshit, ou princípio. E aqui é arque, se não me engano, que é grego. Mas a tradução é no princípio, a mesma coisa. No início de tudo. Era o verbo, era a palavra. E quando você faz essa conexão, né? Por que Jesus é a palavra, é o verbo? É a ação. Por quê? Porque quando você olha lá para Gênesis capítulo 1, você vê o texto tratando que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então fala de Deus. Apesar do termo ali Elohim, plural, que já aponta para a ideia da trindade e tudo mais, nós já estudamos sobre isso. Aí depois diz, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok? Falando da pessoa do Espírito Santo. E o verso 3 aí, e disse Deus. Qual que foi a primeira palavra que saiu da boca de Deus, segundo o registro lá? E disse Deus. Eu vou perguntar para as crianças, porque os adultos sabem. O que está escrito lá? Vamos lá, alguém pode me ajudar? O Pedro, a Ana Laura ou a Alice? Disse Deus. O que Deus diz? Haja luz. Haja é um verbo. Quem que é o verbo? Jesus. Então Jesus está lá, primeiro, na palavra princípio. Quando diz no princípio, reshit lá em hebraico, você vai estudar essa palavra, ela já refere-se a Cristo. A primeira palavra que apresenta na Bíblia refere-se a Cristo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, eu sou o princípio e o fim. Irmãos, quando você começa a ver essas particularidades das Escrituras, essa situação da coerência bíblica,
E o porquê do verbo? Porque haja, é um verbo. E quem que é esse haja? É o próprio Cristo. Por isso que Paulo lá em Colossenses vai dizer, ele é o primogênito da criação. Nada foi criado sem ele. Tudo foi feito por ele. Claro, foi feito pela palavra. E Jesus é a palavra. Jesus é o verbo. Então Jesus é o Deus que veio até nós. Ou como diz a profecia de Isaías, o Emã. Começa com ele, termina com El. Emmanuel. Isso, tá vendo? Ele é o Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Continuamos aqui em João 1. Então no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Claro, é assim que a Bíblia diz. Aí, dentro dessa sequência aqui, o verso 14. E o verbo, que é a palavra, que é Jesus, e o verbo se fez carne. E qual que é a palavra que eu apresentei o verbo aí? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Existe uma relação desse termo aqui, vindo do hebraico, né? O grego talvez ele não ajuda muito, mas a ideia de que alguns têm inclusive traduzido dessa forma, Jesus tabernaculou. O que é o tabernáculo? É a festa da tenda. Onde o povo de Israel, na festa do tabernáculo, tinha lá que fazer uma tendinha e morar nessa tendinha. Lembra disso? Então, tabernáculo é a festa da tenda. É a ideia de que ele habitou com nós, ou conosco. Ele veio e habitou entre nós. Ele andou. Ele abriu um acesso, ele veio até nós. Então todas essas ideias, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele veio, se fez carne, habitou em nosso meio, ou tabernaculou conosco. A ideia de que ele veio ao nosso meio e abre esse novo e vivo caminho de acesso ao trono de Deus, aponta que Jesus é o próprio Deus, e sendo o próprio Deus, esse Deus então ele é acessível e não inatingível, como o kardecismo diz. Tudo bem até agora, irmãos? Alguma pergunta? Tranquilo? Então vamos lá. Depois nessa sequência aqui de Isaías, vamos deixar lá para depois? Vamos ver aqui no Novo Testamento ainda. 1 João 4. Vamos lá. 1 João 4:8. Nós vamos ler o 8 e depois o verso 10 também. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 8, diz assim, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa aqui é a grande diferença do Deus cristão, bíblico, para todos os outros deuses. Alá, no islamismo, tem 99 nomes. Alá, Alá, sei lá, Alá é grande, Alá é poderoso, Alá é justo, Alá é não sei das quantas. Mas dos 99 nomes que você encontra de Alá, em nenhum lugar diz que Alá é amor. Essa é a diferença do Deus de Yahvé, ou de Javé, ou do Senhor, para com Alá. O nosso Deus é amor. Porque ele veio até nós. Alá não. Um grande erro missiológico que os nossos missionários do passado fizeram foi querer, quando evangelizava os povos árabes, usar o nome de Alá como se fosse o nome do nosso Deus. Foi a pior besteira que fizeram. O grande erro missiológico dos missionários do passado foi isso.
associar Alá ao Deus bíblico, porque não é. É outro Deus. Não tem nada a ver um com o outro. Só o Senhor é o verdadeiro Deus, a Bíblia vai dizer. Então, ele é amor. Como que alguém que é amor pode ser inatingível? Fala para mim. Você ama seus filhos? Ama, Dona Gertrude, seus filhos? Ama. Aí seus filhos estão doidos para dar um abraço e você fala, não, ninguém chega perto de mim. Eu amo, mas eu não quero ter contato com ninguém. Existe isso? Quem ama faz o quê? Acolhe. Quem ama se relaciona. Quem ama demonstra amor. E veja o que diz o verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento, como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus é acessível e que Deus veio até nós. Ele desejou se relacionar. Ele nos amou primeiro. Romanos vai dizer que a grande prova do amor de Deus foi justamente isso. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Quando ainda éramos inimigos, Ele desejou se reconciliar conosco. A ideia do conheceu de antemão, o amou antes da fundação do mundo. Esse é um Deus acessível. A Bíblia toda vai falar disso. Deus que veio se revelar, Deus que se mostrou, Deus que se faz achar, Deus que revela, Deus que fala, Deus que ama primeiro. O nosso Deus, ou o Deus da Bíblia, é um Deus extremamente acessível. E quer se relacionar, e quer inclusive mais que isso, quer nos salvar, e quer moldar a nossa vida para que a nossa vida seja vivida segundo o padrão dele, segundo a glória dele, segundo a vontade dele. Tudo bem? Já citei Romanos 5, né? O amor de Deus. Vamos agora então para o Antigo Testamento, pegando lá nos Salmos. Livro dos Salmos, Salmo de número 103. Verso 8. E depois o verso 13. Tratando ainda dessa questão do amor, né? Ele diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele vai falar de toda essa bondade de Deus, dessa misericórdia. E lá no verso 3 ele usa a figura do pai, né? Como diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem. É um Deus acessível, que se relaciona, um Deus relacional, um Deus que está constantemente atento e com a mão de compaixão e misericórdia estendida sobre aqueles que o temem. Salmo 104, verso 14, ainda vai nos dizer assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. Esse verso aponta para a providência de Deus. Esse Deus não apenas é um Deus que se relaciona, é um Deus que nos ama, é um Deus que nos alcança, mas é um Deus que atua de modo que a providência dele gere benefícios, tanto para justos quanto para injustos, a chamada graça comum. O sol nasce sobre crentes e sobre descrentes. A chuva cai na horta do crente, mas cai na horta do descrente também. Isso chama-se graça comum. Mas toda a ideia da provisão é fruto de um Deus que se preocupa com os seus. E não só conosco, mas com toda a criação. Por isso o verso diz que ele faz crescer a relva para quem? Para os animais. Ele sustenta sustenta toda a obra da sua criação. Ele providencia a manutenção da sua criação. Você acha que é um Deus que está lá
que deu corda no mundo e foi passear pelas galáxias? É óbvio que não, é um Deus relacional, é um Deus que está atento, um Deus que quer se relacionar contigo através, obviamente, da obra de Jesus Cristo, para que seja um relacionamento de salvação, de redenção, mas é um Deus acessível, é um Deus que quer ser achado e que quer revelar a sua vontade a nós. Agora entrando então em Isaías, nessa sequência aí você tem capítulo 14, verso 26. Diz assim: este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então veja, Deus, ele não é simplesmente esse Deus relacional, mas é um Deus que atua neste mundo. Seja na perspectiva de punição sobre os ímpios, seja no sentido de graça e misericórdia sobre os justos. É um Deus que tem mão estendida para agir entre as nações. Não é um Deus que está lá, simplesmente, esse negócio não vai dar certo, hein? Estão inventando moda, hein? Mudaram agora lá. Não, é um Deus que está atuando no mundo. É um Deus que age. É um Deus soberano sobre ímpios e sobre justos, que atua em grandeza sobre todos eles, que é soberano inclusive nas obras infrutíferas dos descrentes. Até quando o descrente faz algo contra nós, irmãos, porque se Deus é tão bom, por que ele permite que os descrentes persigam e matem os cristãos? Você está debaixo da grandeza dele. Se ele fosse justo, não faria isso. Não, ele vai condenar esse cara lá no final. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. A sua justiça vai ser aplicada. E mesmo que esse cara se converta, como é o caso de Paulo, que saía matando todo mundo, prendendo todo mundo, vai ser aplicado em Cristo. Cristo vai estar pagando isso. Não existe injustiça nisso. Se não houvesse o dia do juízo final, aí nós poderíamos dizer que Deus é injusto. Mas esse Deus está agindo, atuando, inclusive aplicando sua justiça hoje. Quer ver? Deixa eu fazer um exemplo. Uma vez me perguntaram que esse Deus é injusto, por que ele permite, então, esse Deus é soberano e injusto, porque ele permite que entre um cara ali agora armado, venha me dar um tiro e me mate. Cadê a justiça de Deus? Tá, vamos fazer o padrão humano. Se porventura isso acontecesse, então entra um cara aqui e resolve me dar um tiro. Pum, morri, acabou. Tá. Para mim, beleza, estou no céu, maravilha. Né? Já disse que não precisa gastar dinheiro com coroa. Dá o dinheiro para a minha coroa. Vai ser muito bem usado. Né? Mas beleza. Aí o que o governo vai fazer? Vai prender esse cara e vai ter um juízo. Aí você fala, mas a justiça dos homens é injusta. Mas o fato de ter polícia, um sistema de leis e um sistema judicial e prisional, isso aponta para a ideia do quê? De justiça. Não é a ausência do Estado. O fato do cara ter me matado, acontece, mas o Estado, se ele for justo, ele vai atuar de uma maneira a prender esse cara, a julgar esse cara segundo as leis, a prender esse cara e aplicar a lei que tem a justiça sobre ele. Ponto. Isso faz do Estado um Estado injusto? O que você acha? Não. Vamos tratar depois das leis, vamos tratar depois de como que o sistema judiciário funciona no Brasil? Aí é outros 500. Mas o fato de você ter um Estado estabelecido, polícia, lei, sistema judicial e prisional, faz, de uma maneira geral, esse Estado ser um Estado justo. Agora, mas tem juiz corrupto. Tá, deixa isso aqui de lado por um pouquinho. Vamos olhar na base. Estado constituído, polícia, leis, sistema judicial, prisional. Ponto. Características de um Estado justo. Se não tivesse nada disso, aí é a barbárie. O cara vem, te mata, vai embora e sai feliz da vida e vai continuar a vida dele sem ninguém julgá-lo. O fato de ter tudo isso aponta para um Estado
justo. Ah, não é o ideal. Ah, não é, tudo bem, porque a lei do homem é falha e a justiça do homem é corrupta. Tá. Mas aponta isso para Deus. Nós estamos dentro de um contexto onde Deus não foge da responsabilidade de aplicar a justiça. Por isso que a Bíblia diz que ele é justo. Mesmo que essa justiça de Deus seja aplicada só no último dia. O fato do cara vir aqui me matar não é elemento para dizer que Deus é injusto. Porque Deus vai julgar isso. Seja em Cristo, se o meu assassino se converter e mudar de vida, ou seja aplicando a condenação sobre o meu próprio algoz, aí, sobre o meu próprio assassino. Então, a justiça de Deus, que acontece? Porque as pessoas que questionam a justiça de Deus nesse mundo, eles querem viver o céu aqui. Sem pecado só vai ser lá, não é aqui. Agora, mesmo que sejamos alvos de ações malévolas dos homens maus, ou até mesmo dos homens bons, né? Porque, infelizmente, os ditos homens bons têm feito muito mais mal do que bem para muita gente aí, né? Mas o fato de ter feito isso não isenta a justiça de Deus. Ou isenta? Não, mesmo porque Deus vai aplicar a sua justiça no juízo final. Então, o fato da existência do juízo final aponta para a ideia de um Deus justo, de um Deus que está atento, de que tais posturas estão sendo depositadas sobre a cabeça de cada um. É assim que a palavra de Deus diz que o ímpio, né, quando Jesus fala em Apocalipse, o que vai acontecer com todas as manifestações dessa grandeza de Deus, dos flagelos de Deus sobre o mundo? O ímpio vai continuar na sua impiedade e o justo vai continuar andando na sua justiça. Nós estamos aí na pandemia, meu irmão. Já morreu gente que você perde até a conta no mundo inteiro. Um flagelo mundial. As pessoas têm buscado mais a Deus. Tem reclamado de Deus. Como que Deus pode deixar isso acontecer? E toma vacina como se fosse o Salvador. Meu amigo, tem gente morrendo com vacina. Não é a vacina que vai te salvar. Agora, então pastor, então não precisa tomar vacina? Não, você tem que tomar vacina porque faz parte do contexto. Aí. Deus é soberano sobre a sua vida com a vacina ou sem a vacina. Agora, você não pode depositar a confiança da sua salvação nela. Como também não deveria não tomar e jogar depois a culpa em Deus se acontecer alguma coisa. Eu não tomei e morri de Covid. Ai, Deus não cuidou dele. Não. Aí é livre agência. Você vai agir de acordo com a inclinação. Tudo bem, é uma escolha sua. E nisso você tem liberdade. E faça conforme aquilo que você achar, não tem problema nenhum. Só que Deus continua soberano. E a sua vida continua nas mãos dele. Pastor, tomei vacina agora, só o céu agora. Agora não morro nunca mais. Não. Pastor, não tomei vacina porque eu estou confiando somente no Senhor, então agora eu estou... Também não. Faça a sua escolha, não tem problema. Mas nunca jogue nas costas daquele que é o soberano, porque não é assim que funciona. Você não tomou? Deus continua soberano com você. Você tomou? Deus continua soberano sobre você. E não há injustiça nenhuma da parte de Deus nesse sentido. Porque o que a gente espera de vida boa não é aqui, é lá. A promessa é para lá. Lá não haverá choro, lá não haverá doença, lá não haverá Covid, lá não haverá nenhum flagelo. Mas enquanto estamos aqui, meu amigo, estamos sujeitos. E Deus continua soberano, acessível e justo. É assim que nós deveríamos nos posicionar. Tudo bem? Ainda aqui em Isaías 57. Eu li 14 aqui, né? A mão dele está
Vamos lá. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Presta atenção agora. Mas habito também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus mora no alto céu, sublime, supremo, tarará, papapá? Sim. Mas ele se relaciona. A ideia aqui dessa profecia é dizer: eu habito com aqueles que confiam em mim, que temem em mim, que têm um coração que reconhece que são pecadores, contrito, que reconhece que precisam de mim. Então esse Deus que é grandioso é o mesmo Deus que se relaciona, é o Deus que habita no seu coração. Então veja, Deus é inatingível? Não, pelas Escrituras não. Ele é extremamente acessível e relacional. Tudo bem? Vamos lá, mas para a gente finalizar essa sequência aqui, capítulo 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, irmãos, esse Deus é um Deus relacional, só que ao mesmo tempo é um Deus que exige santidade. Não tem como. Um dos textos que nós lemos, né? Para que você seja santo e irrepreensível. Lembra lá de Paulo falando? Essa é a ideia. Ele se relaciona com aquele que tem o coração contrito, com aquele que se humilha. Ele se relaciona com aquele que deposita a sua confiança nele e que luta para não viver na prática do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Deus sempre está disposto. O próprio texto inicial de Isaías diz isso. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus nos chama para limpar os nossos pecados, para resolver o nosso problema, arrazoar. E aqueles que estão com o coração contrito e reconhecem esse Deus como Deus soberano, a fonte de toda a salvação, Deus habita com eles. E a sua mão está estendida sobre esses. Agora é óbvio, você quer viver na impiedade, não espere que Deus se relacione contigo. Não espere que Deus vai... mas eu vou desfrutar ainda da graça comum? Vai, meu amigo, mas no dia final você não espere nada além do que condenação mesmo. Tudo bem? E por fim, o texto aqui de Isaías 66. O verso 1. Eu pulei antes, né? Mas depois a gente volta aqui para o 55. Eu não pus aí, eu pensei que eu tinha digitado aqui, mas não pus. Mas vamos lá para o 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Veja, esse Deus que é acessível também é o Deus grandioso. O fato de nós declararmos que Deus é um Deus relacional não diminui o que Deus é. Ele continua sendo aquele que habita no alto. Mas é um Deus que, como nós vimos, também habita no coração do contrito.
E o último texto, então, que eu pensei que eu tinha colocado aqui, não pus, Isaías 55, verso 6. Quando diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que você tem um imperativo, uma ordem, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Essa ideia é aquela coisa: eu estou escondido, mas eu estou lá com o pezão de fora para que você me encontre. Se há um indicativo bíblico que é possível achar a Deus, buscá-lo e encontrá-lo, é porque ele é o quê? Inatingível? Não, é justamente o contrário. Porque é possível se relacionar com ele. Aí como que eu posso me relacionar com ele? O verso diz: deixe o perverso seu caminho, se converta. Sob a luz do Novo Testamento, ou seja, tenha Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confesse, creia nele, se arrependa dos seus pecados, creia. Professe a sua fé, receba o batismo que Jesus instituiu, e aí sim, você certamente estará em plena comunhão com esse Deus relacional, esse Deus que é acessível, revelado nas Escrituras. Perguntas? Então, Gertrude, a senhora está me olhando assim. Tem alguma pergunta, minha irmã? Sim. Dona Gertrude, para o pessoal da internet aqui, né? Está dizendo, por que a gente tem maus pensamentos, né? A gente diz que tem fé, não sei o quê, mas tem hora que... eu falei que a gente não tem livre-arbítrio, né? No sentido de escolher nunca mais pecar, mas nós temos a chamada livre-agência, como diz o Dr. Heber Campos e tantos outros teólogos. A ideia é que nós somos conhecedores do bem e do mal. Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações vão estar nesse equilíbrio aí, tanto do conhecimento do bem quanto do conhecimento do mal, principalmente para o crente não está livre disso. Ele tem um conhecimento do bem, das promessas do Senhor, da certeza do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo o mal ainda está nele, porque o que Jesus fez foi nos livrar da condenação do pecado, mas o pecado ainda continua em nós. Enquanto nós estivermos nessa era, nós ainda estamos em luta contra o pecado. Jesus, quando morreu na cruz, ele não tirou o pecado do nosso coração. Ele tirou o peso da condenação. Já está pago. A condenação já está quitada. Mas nós continuamos nessa luta. Por isso que mesmo o crente tem esse conflito. Tanto nas ações, quanto na questão da própria fé. Na questão da confiança. Pô, mas se eu creio em Deus, que Deus vai cuidar, que o melhor de Deus vai ser feito, então por que eu quero assumir o controle da minha vida? É esse conflito que Paulo diz constantemente, né? Da luta entre a carne e o espírito. Então, isso vai estar conosco enquanto nós estivermos aqui. Só seremos livres disso na glorificação, ou seja, o dia que a gente morrer. Que aí a gente vai para a presença do Senhor e aí a gente não tem mais esse conflito. Né? E aí depois, com a ressurreição do juízo final, aí em definitivo toda a eternidade. Mas na verdade isso só demonstra, primeiro, o nosso temor, que é natural. A gente tem medo de que aconteça coisas ruins com aqueles que nós amamos. Agora, vamos pegar as duas situações. A senhora acha que isso aconteceu porque a senhora pensou? Não. Agora, esse sentimento de preocupação,
E quantas vezes a senhora também pensou, ai, o que será que aconteceu? Estou sentindo uma angústia, será que aconteceu? E chegou e estava tudo bem. Então, essas situações são naturais, irmãos. Os nossos filhos saem de casa, não fica preocupado. Mas quantas vezes você fica preocupado e ele volta, está tudo bem. Só que isso não te marca. Aí o dia que ele sai, que você fica preocupado como você fica todo dia. Aí acontece alguma coisa, foi o que eu pensei. Não, meu amigo, isso faz parte do nosso contexto. Né? Saí de casa, pensei, nossa, não vou sair de casa porque vai que eu bato o carro. Quantas vezes você pensou nisso e saiu de casa, voltou, não aconteceu nada. Aí o dia que você sai, acontece, fala, tá vendo? Não devia ter ido. São situações, irmãos. Agora não podemos atribuir isso nunca a uma perspectiva, sei lá, sobrenatural, espiritual. Porque muitas vezes a mãe pensou que o filho tinha acontecido alguma coisa e chega o menino melhor do que ele saiu. E algumas vezes ela pensou, será que fulano foi andar de skate? Ou foi andar de bicicleta? Obviamente que a probabilidade de cair aumenta. Se ele estivesse no quarto estudando, não é verdade? Então, só que a gente tem essa tendência de, às vezes, querer criar uma expectativa sobrenatural. Não, irmão, são situações do dia a dia que acontecem naturalmente. E faz parte desse nosso conflito. Nós temos esse conflito constantemente. Simplesmente faz parte da nossa realidade. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Dentro dessa questão da influência da espiritualidade, muitas vezes, a gente acaba... Você sempre vai encontrar pessoas, né? Que te encontram. Nossa, eu pensei em você ontem. Moro no mesmo bairro. Aí. Época de Natal. Nossa, pensei em você ontem. Claro, todo Natal eu venho visitar a minha família. Eu estou aqui. Já faz parte até da nossa tendência, né? Então, simplesmente viva. Não fica procurando chifre, cabeça de cavalo, que pode ser que você encontre um unicórnio.